Olá, mais um vídeo sobre o Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2, vamos para a questão 95. Kardec tratando aqui ainda do perispírito enquanto corpo espiritual, e ele pergunta para os espíritos: o invólucro semimaterial, que é o perispírito, o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Os espíritos respondem: tem a forma que o espírito queira. É assim que o espírito, vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Então, Kardec aí vai indagar-se nessa questão, se o perispírito tem forma e se é percebido. Aí os espíritos vão responder: tem sim. A forma que o espírito queira, dependendo da sua condição evolutiva. É assim que este vos aparece algumas vezes, em sonho ou em estado de consciência, estado de vigília, E ele pode tomar forma visível e pode tomar forma e pode se tornar palpável, Kardec vai chamar de aparição, É essa condição de palpável. Em seguida, nós vamos para o subitem diferentes ordens de espíritos. Questão 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Resposta dos espíritos: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, os espíritos, eles, à medida que vão evoluindo, ou à medida que nós, enquanto espírito, formos evoluindo, nós vamos saindo de ordem inferior para ordens superiores. Questão 97. Kardec pergunta: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Em outras palavras, está perguntando: existe uma quantidade de ordem ou de graus de perfeição dos espíritos? Resposta dos espíritos: são, ou seja, as ordens, são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais, os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Então ele vai dizer aqui, na pergunta de Kardec, os espíritos vão responder que essas ordens são ilimitadas, em número. Não há linha divisória de demarcação entre uma ordem
mais inferior e outra mais superior. Não há linha que possa demarcar, que a gente possa perceber, né? De sorte que as divisões podem ser multiplicadas livremente ou restringidas. Aí no finalzinho de todavia, considerando as características gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Continuando na mesma resposta. A primeira ordem, colocar-se-ão os espíritos que atingiram a perfeição máxima, que são os espíritos puros. Formam a segunda ordem os espíritos que chegaram ao meio da escala. E os espíritos imperfeitos formam a terceira, né? Onde ele vai dizer assim: a terceira ordem, os que ainda se acham na parte inferior da escala, que são os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e de todas as paixões, mas que lhes retardam o progresso, eis o que os caracterizam. Então, nessa pergunta fundamental, quanto à ordem, ou as ordens ou graus de perfeição dos espíritos, primeiro, os espíritos vão dizer que são ilimitadas em números, mas quando a gente vai ver as características gerais dos espíritos, podemos reduzi-las a 3. Primeira, no topo, os espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição. Na parte intermediária, a segunda ordem, no meio da escala, são aqueles espíritos que têm o desejo do bem e o que neles predomina. Certo? Então, na segunda ordem, predomina o que nos espíritos? O desejo do bem. E na terceira ordem, lá embaixo, os espíritos imperfeitos, né? Os espíritos inferiores, aqueles que ainda estão nutrindo, né? Que estão vivendo a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões que retardam o progresso, não é? É isso.